Hoje a gente vai mergulhar numa cosmologia, olha, muito particular. É um sistema de pensamento completo, sabe? Sobre a natureza da nossa realidade. E tudo isso vem de um texto chamado A Formação do Ser. E tudo começa, claro, com uma daquelas perguntas das mais antigas que existem, né? Mas a resposta que esse texto oferece, nossa, ela é, no mínimo, inesperada. E ela coloca a gente num caminho, assim, completamente diferente do que a gente está acostumado. Ok, vamos então para a base de toda essa visão de mundo que, olha só, já começa redefinindo a nossa própria origem. Pois é, o texto vai lá e confronta diretamente uma crença super conhecida, né? E propõe uma troca. Em vez da Terra, o nosso ciclo de existência seria sobre a água. É da água que tudo vem e é para a água que tudo volta. E essa lógica, ela é levada assim até o ponto zero da vida mesmo. O espermatozoide, sabe, a base da nossa formação. Aqui ele é definido de um jeito surpreendentemente simples, nada mais, nada menos que uma minúscula gota d'água. Isso acaba fechando um ciclo completo, né? Onde cada fase da nossa vida está amarrada à água. A gente nasce dela, vive como um ser feito de água e quando morre, retorna para ela, mas em forma de vapor. Bom, é a partir daqui que as coisas começam a se aprofundar. E as consequências de um mundo feito inteiramente de água, bem, elas ganham um tom bem mais sombrio. É aqui que o texto faz uma conexão que é, assim, direta e bem radical. Na água estariam todos os fluidos do mal. E aí o raciocínio é o seguinte: se tudo que é material vem da água, então tudo que é material é, por natureza, mal. E essa ideia toda é resumida numa metáfora que, olha, é difícil de esquecer. Segundo o texto, todos os seres vivos não passam de caixas d'água em pé. Mas por quê, né? Qual a razão para essa falha toda? A resposta estaria na própria matéria-prima. A água, ela é vista como algo instável e irregular que está sempre se transformando. E por isso, qualquer ser que venha dela acaba herdando essa mesma deformidade. Certo, mas quais seriam as forças que governam essa realidade material toda? Bom, o texto descreve uma espécie de física bem particular para explicar como esse mundo funciona. E essa física, ela funciona numa dualidade constante. Pensa assim, de um lado, a gente tem a força magnética, que é a própria água. Ela constrói o mundo material, que, como a gente já viu, é considerado mal e deformado. E do outro lado, tem a força elétrica, que é o fogo. Essa força destrói tudo, transformando a matéria de volta em vapor e água. Então, aqui está o ponto crucial. Segundo essa visão, confiar nas ciências que estudam justamente essas forças, a elétrica e a magnética, seria pura perda de tempo, um auto-engano, porque no fim das contas, elas só operam dentro dessa lógica do mal. Beleza. Então, o que acontece num mundo que é construído em cima dessas duas forças que vivem em conflito? Para onde tudo isso leva? O texto, olha, é bem direto na resposta. A consequência, segundo o que está escrito, é uma espiral sem volta. O mundo vai de mal a pior e o desequilíbrio só aumenta, cada vez mais. Simplesmente não teria como melhorar dentro das regras desse sistema. No fim das contas, a lógica que governa tudo é a da autodestruição. É como se o sistema estivesse programado para isso. O mal, por si mesmo, se destrói. E com o mundo nessa rota de colisão com ele mesmo, o texto apresenta uma virada na história, uma solução única, uma força externa que chega para intervir nesse ciclo de destruição. E o que é mais interessante aqui é que o próprio texto faz a pergunta que fica pairando no ar, sabe? Diante dessa destruição que parece iminente, que seria de todos no mundo? E a resposta vem na forma de uma nova força. Algo que teria surgido no mundo justamente para quebrar esse ciclo. O nome que se dá a ela é imunização racional. Essa imunização racional, então, é apresentada como a única saída, o único jeito de escapar desse ciclo todo e finalmente trazer equilíbrio. E tem um detalhe importante. Essa força de salvação, de acordo com o texto, teria surgido especificamente aqui no Brasil. E a gente termina com uma provocação para pensar, né? Se o mundo é um conjunto deformado, e se a matéria é a origem do mal, o que significa de verdade ser salvo dentro dessa lógica? O que essa tal força nova realmente propõe? Bom, a resposta, ao que parece, fica para a interpretação de cada um.